Olá, meu nome é Patrícia Dreyer, eu sou professora da disciplina de Processo Civil e Direito Civil aqui da Faculdade de Processos e hoje nós vamos ver uma dica de processo civil sobre o juízo de admissibilidade dos recursos. Antes de tudo, eu preciso mostrar para vocês as características fundamentais dos recursos. Os recursos são um meio de impugnação da decisão judicial e a gente vai ter como características principais ou características essenciais desses recursos. Primeiro, o recurso é um meio de impugnação voluntário, ou seja, em outras palavras, recorre quem quer. Quem não quer, cumpre a decisão, deixa transitar em julgado, só vai impugnar a decisão via recurso quem sentir vontade de fazer isso. Depois, o recurso é um meio de impugnação posto à disposição das partes, do terceiro e do Ministério Público. Nós tiramos essa conclusão do artigo 499 do Código de Processo Civil, que vai dizer então, quem pode recorrer? A parte vencida, e assim ela mostra que tem interesse, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público. E o Ministério Público pode recorrer na qualidade de fiscal da lei ou na qualidade de parte. Depois, gente, os recursos estão taxativamente postos em lei. Então, eu vou colocar aqui que as espécies recursais são num rol taxativo. Não necessariamente só no Código de Processo. Nós vamos ter na Lei 9.099, nós vamos ter na Lei de Falências, nós vamos ter na Lei de Execução Fiscal, mas os recursos estão todos postos em lei. Por que a gente pode afirmar isso? Por força do artigo 22, inciso 1º da Constituição, que diz que compete à União legislar sobre direito processual. Então, só a lei federal vai poder estipular um recurso. As partes não podem, por mais criativas que sejam, inventar uma espécie recursal. E depois, gente, para que a gente recorre? Ou porque a gente quer a anulação, ou reforma, ou a integração, ou esclarecimento do julgado. E a última observação é que o recurso se desenvolve no mesmo processo, mas não necessariamente nos mesmos autos. Exemplo clássico disso é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é cabível de uma decisão interlocutória, lá na forma do artigo 522, quando a decisão interlocutória causar a parte, ou puder causar a parte, um erro ou um prejuízo, uma lesão grave ou de incerta reparação, quando a apelação não for admitida ou quanto aos efeitos em que essa apelação não for admitida. Nessas três possibilidades, também da decisão da liquidação, na forma do artigo 475H do Código de Processo, cabe o recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento é outro volume, vamos dizer assim, mas é o mesmo processo, é a mesma relação jurídica. Todo recurso, antes de ser apreciado em seu mérito, precisa passar pelo que chamamos juízo de admissibilidade. São 8 requisitos do juízo de admissibilidade. Nós vamos então dividi-los em requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Para você lembrar dos requisitos intrínsecos, eu vou fazer para você um acróstico que a gente chama. Então, vou colocar aqui CLIA: cabimento, legitimidade, interesse e adequação. Serve também para você se lembrar quando você tiver que fazer contrarrazões. Você vai sempre observar por primeiro se a parte recorrente obedeceu a esses requisitos intrínsecos e os extrínsecos de admissibilidade. Na sua segunda fase da prova da ordem, se cair um recurso, observe se você está
acompanhando, se você está atendendo aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Se forem as contrarrazões, impugne caso o recorrente não tenha cumprido esses requisitos. O que é o requisito do cabimento? De cada espécie de recurso de cada espécie de decisão, cabe uma espécie de recurso. Então, da sentença, cabe apelação, da decisão interlocutória, cabe agravo, do acórdão, se ele for unânime, cabe o recurso especial, o recurso extraordinário. Se for não unânime, na forma do 530, cabem os embargos infringentes. Então, o cabimento do recurso está posto em lei. Se não for o recurso adequado, o recurso não vai ser admitido e a decisão atacada vai transitar em julgado. Lembre-se que os embargos de declaração cabem, seja da sentença, seja do acórdão, quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória. Lá na forma do artigo 48 da Lei 9.099, você vai ver ainda que cabe o recurso dos embargos de declaração quando houver dúvida, mas só na Lei 9.099 a gente tem essa disposição. Legitimidade e interesse, você vai lembrar novamente do artigo 499. Quem é que tem legitimidade? As partes, o terceiro, o Ministério Público. Como que demonstra interesse? A parte vencida, portanto sucumbente. O terceiro tem que ser prejudicado e o Ministério Público sempre vai ter essa legitimidade quando estiver atuando, seja como fiscal da lei ou como parte. O que seria a adequação? Todo recurso, para ser adequado, tem que ter uma boa fundamentação e um pedido capaz de efetivamente atacar ou reverter a sucumbência, senão simplesmente não é um recurso adequado. São requisitos extrínsecos da regularidade formal, vou colocar aqui para você, da admissibilidade do recurso, portanto, a tempestividade, o preparo e a inexistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer. O que seria então essa tempestividade? Bom, o recurso tem que ser interposto dentro do prazo previsto na lei. Portanto, da apelação, 15 dias, recurso especial, extraordinário, ordinário, 15 dias. Embargos infringentes, embargos de divergência, também 15 dias. Embargos de declaração, 5 dias. Agravo de instrumento, agravo retido, 10 dias. Recurso inominado, 10 dias. Esses prazos estão postos na lei. O recurso tem que ser apresentado dentro desse prazo. Como que a gente conta o prazo? Exclui o dia da publicação, inclui o dia do vencimento. O primeiro dia de contagem de prazo é sempre um dia útil. E se porventura esse prazo vencer num dia não útil, se vencer num sábado, se vencer num domingo, se vencer num feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Não foi interposto o recurso dentro do prazo, ele é intempestivo, não vai ser admitido, não vai ser sequer apreciado em seu mérito. Regularidade formal. Existe uma burocracia, eu posso assim dizer, acerca da interposição do recurso. Por exemplo, da sentença cabe apelação. Quem faz o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é o juízo aquo, o juízo prolator da sentença. Então, a gente precisa endereçar a primeira peça para ele, para que ele então, feito o juízo de admissibilidade, diga os efeitos em que recebe o recurso e remeta o processo para o tribunal depois das contrarrazões. E depois, a segunda peça, que já é apresentada simultaneamente, é que nós vamos colocar as razões do recurso endereçadas aos desembargadores. Essa é uma certa burocracia que é a regularidade formal do recurso. O preparo são as custas. E aí nós vamos ver lá no artigo 511 que no ato de interposição dos recursos,
o recorrente deve comprovar que pagou o preparo e o porte de remessa e retorno quando a lei assim exigir. Você vai ver na lei, por exemplo, lá no artigo 522, parágrafo único, que o agravo retido independe de preparo, então não precisa pagar para agravar na forma retida, mas o agravo de instrumento tem. No 536, você vai ver que os embargos de declaração também não precisam de preparo, mas a apelação, o recurso especial, o recurso extraordinário, o recurso ordinário, todos eles nós vamos ter que pagar para poder recorrer. Se não pagarmos, o nosso recurso é considerado deserto e simplesmente também não vai ser admitido. A única coisa que eu observo aqui com você é o artigo 511, parágrafo 1º, vai dizer de quem tem essa isenção, que não vai precisar cumprir esse requisito do preparo pagando custas. Seriam então a Fazenda Pública, o Ministério Público e aqueles que gozam da isenção, ou seja, os assistidos pela Defensoria Pública, beneficiários então da Justiça Gratuita, que é na forma do artigo 4º da Lei 1060 de 1950, que fala então do acesso à justiça gratuita. Diz o 511, parágrafo 2º, se nós recolhermos o preparo de forma insuficiente, seremos então intimados a complementar este pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. E depois a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Que fatos seriam esses? Bom, eles estão lá nos artigos 501, 502 e 503 do Código de Processo. O 501 vai dizer sobre a desistência do recurso. Depois de interposto, independentemente da anuência dos litisconsortes, nós podemos desistir do recurso. O 502 vai falar da renúncia. Antes mesmo de recorrer, nós podemos renunciar a esse direito. É muito comum você ver nos autos, por exemplo, quando o MP escreve ciente sem recurso. Ele está ciente da decisão, mas já está dizendo que não vai interpor recurso. Artigo 502, esse é um fato, então, impeditivo do direito de recorrer. E por fim, o 503, que fala do que chamaríamos preclusão lógica. Se eu praticar um ato incompatível com o direito de recorrer, por exemplo, eu cumpro a decisão judicial, então eu não tenho interesse. Bom, passados esses requisitos de admissibilidade, é que aí nós vamos então avançar para o juízo de mérito, em que o recurso vai ser efetivamente apreciado na sua matéria. Deixa eu só lembrar a você que além desses 8 recursos, além desses 8 requisitos, melhor dizendo, o recurso extraordinário ainda tem o requisito de admissibilidade chamado repercussão geral, que está lá no artigo 543 do Código de Processo, quando aquela decisão deveria impactar de maneira extravagante, não só as partes recorrentes, mas outras pessoas, seja de maneira no impacto social, no impacto econômico, no impacto jurídico, ok? E aí, então, o recurso extraordinário só será admitido se houver nele, além do atendimento desses 8 requisitos de admissibilidade, também a repercussão geral. Bom, gente, assim, rapidamente, a gente quis aqui rememorar com vocês algumas características do recurso, do juízo de admissibilidade, desejando então que você tenha uma excelente prova, que você tenha muito sucesso e depois venha aqui celebrar conosco a sua vitória. Um abraço e até a próxima!